Olá, meu nome é Arlan Alves e nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o TurboCAD. O que é esse TurboCAD? O TurboCAD é um método que vai fazer você produzir 3 vezes mais no AutoCAD. Sim, é isso mesmo, 3 vezes mais no AutoCAD. Você tem noção do que é produzir 3 vezes mais no AutoCAD? Pensa comigo, olha, imagina você ter uma tarefa que você leva 3 horas para fazer e você fazer essa mesma tarefa em apenas 1 hora. Fantástico, não é verdade? E agora você deve estar pensando que isso é impossível, que eu sou maluco, ou até mesmo que eu sou um charlatão, que isso é mentira e que não dá para fazer isso. Mas na verdade dá sim, tá? Se eu não tivesse visto o que eu já vi, se eu não tivesse passado por tudo que eu já passei, se eu não já tivesse desenvolvido diversas ferramentas que me deu esse resultado, eu não estaria aqui falando isso para você nesse momento, tá bom? E nesse momento você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade e que eu sou apenas mais um daqueles charlatão que aparece aí na internet prometendo coisas absurdas e que não consegue cumprir, tá certo? Com certeza, se eu tivesse aí desse lado me assistindo agora, eu também pensaria assim. Eu te entendo, tá? Eu te entendo completamente. Mas eu peço que você me dê a oportunidade de te mostrar esse benefício que você vai passar a utilizar, com certeza, tá? Porque uma vez que você vê isso aqui, você não vai conseguir desver mais. E aí você vai ver que isso é muito possível, isso é totalmente possível. Bom, e agora deve estar surgindo uma pergunta na sua cabeça aí, ou se não surgiu, mas surgiu na minha, né? Porque eu penso assim, cara, por que eu vou querer produzir 3 vezes mais? O que eu ganho com isso? Olha, tem várias possibilidades, né? Se você for um arquiteto que trabalha autônomo, um freelancer, um desenhista autônomo, um desenhista freelancer que pega projetos para fazer, cara, o tempo geralmente ele é seu inimigo, ele não é seu aliado. A gente sabe que nós temos tanta coisa para fazer, quase nunca dá tempo a gente fazer tudo aquilo que a gente precisa, não é verdade? Pelo menos eu passo por isso. Então assim, o nosso tempo é o bem mais escasso que todos nós seres humanos temos. E aí nós temos que aprender a dar valor ao tempo, tá? Então, o que acontece? Com esse método que eu estou aqui prestes a compartilhar com você, você vai ganhar muito tempo, tá? Então, um dos benefícios que você tem para aprender esse método é, você vai ganhar muito tempo. O segundo benefício é que você vai ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro, né? Se você trabalha autônomo, por exemplo, você, sei lá, você faz um projeto por mês, por exemplo, porque você não consegue, né? Você não é a máquina, você não consegue produzir mais, né? Chega um limite que por mais que você otimize, você gasta aquele tempo para fazer aquele projeto. Então o que eu estou querendo dizer aqui para você é que existe um método que você vai conseguir produzir esse mesmo projeto talvez na metade do tempo. Tá certo? Com isso vai te sobrar tempo para você fazer o que você quiser. Se você, eu quero passear, eu quero ficar mais com a minha família, eu quero aprender a tocar violão, aprender inglês ou coisa do tipo. Ou você pode usar esse tempo para pregar mais projetos e ganhar mais dinheiro, tá certo? E talvez você não queira ganhar mais dinheiro, talvez você é aquele cara que já ganha bem, que já está estruturado, que o dinheiro já tá bom para você. Beleza. Só que tem uma parada que a gente sabe que para ganhar muito dinheiro, você precisa trabalhar muito, não tem varinha mágica, nós estamos no mundo real. Então assim, para ganhar dinheiro você precisa trabalhar, é simples assim, então não tem muito segredo, tá certo? A menos que você seja um empreendedor ou coisa do tipo, mas se você é um trabalhador, se você é um projetista, um desenhista, um arquiteto, um engenheiro, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, tá certo? Então, e eu não tô falando que os empreendedores não trabalham não, tá? É que é uma forma diferente de ganhar dinheiro, eles trabalham, mas é uma forma diferente, tá? Só para não ser confundido aqui. Então é o seguinte, se você é um desses caras que eu te falei aqui, você é como eu, né? Eu sou como você, eu passo por isso. Eu sou engenheiro, sou projetista, sou desenhista também. Eu já passei por situações de ter que dispensar projeto porque eu não tinha tempo para fazer. E aí quando eu falo de dispensar projeto, na verdade eu estou falando de dispensar dinheiro. É alguém querendo me dar dinheiro, fala assim, Torlan, toma mais dinheiro aqui. E eu falo, não quero. Entendeu? E não é porque eu não queria. E agora você pode até estar pensando que eu sou um cara ambicioso e que só pensa no dinheiro, e não, na verdade não. Mas nós sabemos que o dinheiro ele é primordial, né, para a nossa vida, para que nós possamos viver nesse planeta aqui, tá certo? Então assim, só que eu já passei realmente por situações que eu precisei dispensar dinheiro, que é, na verdade, dispensar projetos, porque eu não dava conta. Né? Eu não dava conta. E aí eu comecei a pensar em formas de como eu poderia produzir mais, para me sobrar mais tempo, para mim poder ganhar mais dinheiro.
ou me sobrar mais tempo para fazer outras coisas, ficar mais tempo com a minha família, poder passear mais, poder aprender a tocar violão, que é uma parada que eu gosto de fazer. Não aprendi até hoje, mas tudo bem, né? Mas todo mundo tem coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente fica falando que não tem tempo, não faço porque não tenho tempo, eu não consigo tempo para fazer isso. Eu sei que todo mundo tem esses problemas. Eu estou aqui para te mostrar uma forma que você pode utilizar, na verdade é um método que você pode utilizar no AutoCAD para você produzir 3 vezes mais do que você produz hoje, tá bom? Antes de te falar que método é esse, eu vou te falar como outras formas que a maioria das pessoas tentam acelerar o processo de criação no AutoCAD e que geralmente não dá resultado. Pelo menos não esse tipo de resultado, não com essa grandeza toda, tá certo? Eu mesmo já tentei fazer isso várias vezes. Eu achava no começo, quando eu estava começando no AutoCAD, eu achava que se eu tivesse uma biblioteca de blocos ferradona, com 5.000 blocos lá, isso ia resolver o meu problema. E no começo até resolveu, mas depois eu descobri que aquilo não é escalável, que aquilo não me dava liberdade, não me dava a real possibilidade de produzir significativamente mais. Porque os blocos, eles não foram feitos para isso. Eles têm sim os seus benefícios, porém um dos benefícios não é agilizar a produção, não é, tá? A gente às vezes confunde, porque a gente pensa assim, tá, eu precisava desenhar aqui uma janela e eu tenho um bloquinho da janela, aí você pega a janela e põe no seu desenho. Então, ganhei tempo, eu não tive que desenhar aquela janela. Bom, isso até certo ponto é verdade, porém nem sempre aquele bloquinho da janela que você tem é a janela que você quer, é a janela que você precisa, ou ela está na dimensão que você precisa. Às vezes você vai ter que ajustar esse bloco para poder atender aquela sua necessidade. E aí onde entra o mesmo tempo que você ganhou por ter o bloco, agora você vai perder para poder ajustar esse bloco. Então, sem falar no tempo que às vezes você perde para encontrar o bloco. Porque às vezes quando você monta uma biblioteca muito grande de bloco, eles se perdem, né? Fica lá uma lista enorme, sei lá, você tem 1.000 janelas. E aí você vai ficar passando uma a uma lá para ver qual que é a janela ideal que você quer. Então isso é perda de tempo. Então da mesma forma que ele te dá um tempo aqui de um lado, ele tira do outro lado. Então não é eficiente, tá? Resumindo a história, não é eficiente. Então essa foi uma forma que eu já tentei fazer ganhar produtividade no AutoCAD e não deu certo para mim. E eu tenho certeza que se você já tentou, muito provavelmente você já viu que não deu certo também. Ou você vai ver ainda que não vai dar certo. Pelo menos não que você tenha um ganho de tempo significativo. Como eu estou te falando aqui, de produzir 3 vezes mais no AutoCAD. Tá certo? O TurboCAD é um método que consiste em você fazer automatização de tarefas. Na verdade, você deixa de fazer as tarefas e o AutoCAD faz essas tarefas para você. É por isso que ele tem esse potencial muito grande de produzir uma tarefa extremamente rápido. Tá? Eu estou sendo altamente conservador quando eu falo 3 vezes, tá? Por exemplo, pegar uma tarefa de 3 horas e fazer em 1 hora, eu estou sendo extremamente conservador. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um TurboCAD que eu desenvolvi que ele me permitiu fazer uma tarefa de 1 hora, olha, 1 hora, 60 minutos em apenas 1 minuto. Então isso eu estou falando de uma redução de tempo de 60 vezes. Tá? Mas eu não estou trabalhando isso aqui, eu não estou prometendo 60 vezes para você, porque isso é completamente possível, eu tenho várias ferramentas que me dão esse resultado, tá certo? Mas eu acho que 3 vezes já é muito, cara. Pensa o seguinte, olha, você trabalha 9 horas por dia, você vai produzir o mesmo de 9 horas em 3 horas. Porque eu estou falando de reduzir 3 para 1, tá certo? Então se você pegar 9, dividir por 3 e ficar com uma parte dessas, é isso que você vai fazer. Eu estou falando para você que você vai reduzir 1 dia de produção em meio dia. Em menos de meio dia de produção no AutoCAD. Então isso aí já é uma parada assim, extremamente fantástica, tá certo? E aí você pode estar achando que isso não é possível. É muito possível sim, tá? O método TurboCAD, ele consiste na automatização de tarefas através de plugins para AutoCAD, tá certo? O que são plugins para AutoCAD? Plugins
são microprogramas desenvolvidos através de uma linguagem de programação para fazer uma tarefa específica. No nosso caso, dentro do AutoCAD, tá certo? Então é por isso que ele tem uma capacidade muito grande de fazer uma tarefa extremamente grande em poucos minutos, em poucos segundos até, tá certo? E agora você deve estar pensando que eu sou um expert em programação e que isso é muito difícil e que você não vai conseguir fazer isso. Na verdade, não é isso, não é bem assim. Bom, primeiro, eu não sou expert em programação, eu nunca fiz um curso de programação e essa parada não é tão difícil como pintam por aí. Tem muitas pessoas que têm a mania de achar ou de sair por aí falando que uma coisa é muito difícil sem nunca ter tentado fazer. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para você que isso não é nenhum bicho de sete cabeças e que você também pode fazer isso. E detalhe, mesmo que você nunca tenha sequer desenvolvido uma linha de código de programação, tá certo? Então, o método TurboCAD, ele foi criado e desenvolvido para que você, que é um desenhista comum, um arquiteto comum, um projetista comum, possa desenvolver os seus próprios plugins, mesmo que você nunca tenha visto nenhuma linguagem de programação na sua vida, tá bom? Então, falei para você do benefício do tempo, do benefício de ganhar mais dinheiro. Vou falar de outros dois benefícios que eu gosto de dizer que são efeitos colaterais que os plugins causam. Quais são esses efeitos? Um deles é aumento de qualidade nos seus projetos. O segundo deles é padronização dos seus projetos. Esses são dois tópicos extremamente fortes quando se trata de um projeto. Porque é o seguinte, qualidade. Cara, nenhum cliente vai querer pagar por um projeto de má qualidade. E nós sabemos que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Por mais que você seja um projetista, um desenhista, um arquiteto extraordinário, é muito possível que em um momento ou outro aconteça algumas falhas no seu projeto. Porque você não é uma máquina, você é um ser humano, assim como eu, tá certo? E quando você passa a utilizar plugins, esses plugins eles sempre fazem a mesma coisa, eles sempre fazem aquilo que foram projetados para fazer. E eles nunca esquecem de fazer uma parada. Se você executar um plugin, ele faz o que ele foi programado para fazer e pronto, tá? E faz com a mesma qualidade de sempre. Ele não faz hora de um jeito, hora de outro jeito. Ele sempre faz do mesmo jeito. Então isso faz com que os seus projetos tenham um nível de qualidade muito maior, tá certo? Quando você passa a delegar as tarefas que você fazia manualmente pro computador fazer, o computador ele tende a fazer muito melhor que você. Você pode até concordar com isso nesse momento ou não, mas é verdade. O computador ele faz as tarefas que é delegada a ele muito mais rápido e muito mais eficiente do que o ser humano. Existem, hoje, muitas coisas só são possíveis graças aos computadores, né? Antigamente, para você fazer cálculos, por exemplo, de algumas coisas, cara, levava meses, levava anos às vezes, dependendo do cálculo que você fosse fazer, porque você tinha que fazer na mão, ou sei lá, entendeu? Hoje, com o computador, ele faz N vezes mais rápido e muito mais preciso, muito mais assertivo. Então, isso é comprovado, que a máquina ela trabalha mais rápido e mais eficientemente que nós seres humanos, tá certo? Então, um dos efeitos colaterais que eu gosto de chamar é qualidade. O segundo é padronização. Imagina que você tem alguns desenhistas que trabalham para você, por exemplo. Não é incomum um projetista ou um arquiteto ter desenhistas que trabalham com ele. E aí você tem o desenhista A, tem o desenhista B, e como eles são seres humanos, por mais que você fale, olha, vamos trabalhar assim, com esse padrão, a probabilidade de que realmente os desenhos saiam com aquele padrão é muito pequena. Porque a pessoa, de uma certa forma ou outra, ela sempre tende a fazer aquilo do jeito que ela acha que é melhor. E não tem nada contra isso, não tem nada errado com isso, em a pessoa querer fazer o que ela acha que é melhor. O problema é que aquilo que ela acha que é melhor é de um jeito. E a outra pessoa também acha que de outro jeito é melhor. E aí os projetos sempre saem fora dos padrão, né? Sempre o desenho do desenhista A tem uma certa característica, o desenho do desenhista B tem uma outra certa característica. E aí toda vez que você apresenta um projeto, vamos falar assim, esse projeto ele tem padrões diferentes. Seja padrão de layer, padrão de estilo de texto, estilo de cota, enfim. A forma como o desenho é cotado, né? É o padrão característico daquele desenhista. Quando você... E eu não estou falando de eliminar os desenhistas, tá? Eu estou falando de
de você ter ferramentas para que esses desenhistas utilizem e que o produto dessas ferramentas vai ser o mesmo. E não importa se é o desenhista A ou se é o desenhista B que está utilizando. A forma como aquela ferramenta vai executar é a mesma. Não importa quem é o operador, vamos dizer assim, tá bom? Então, com isso você ganha qualidade e padronização nos seus projetos. Isso é são dois efeitos extraordinários. Agora você pode até estar pensando o seguinte, tá, eu entendi que os plugins eles são bons, que a capacidade que esses plugins têm de automatização de tarefas, eu já entendi os benefícios que esse plugin traz, mas eu não quero aprender a fazer plugin. Eu posso pegar um plugin pronto, eu posso comprar um plugin de alguém, inclusive de você que está fazendo plugins aí, e usar nos meus projetos. Olha, eu vou falar para você que eu já tentei fazer isso. Eu não nasci sabendo fazer plugin, né? Por que eu tomei a decisão de aprender a fazer esses plugins? Porque eu já sofri demais atrás de plugin, tá certo? Na verdade, eu comecei procurando o Lisp na internet. E assim, tá cheio de Lisp na internet. O problema é que essas Lisps foram desenvolvidas para fazer um problema específico. E aquele problema específico não era o meu problema específico. Então, por mais que eu procure na internet, que eu encontre várias ferramentas, várias Lisps, essas Lisps não foram projetadas para resolver o meu problema. E aí eu mesmo já perdi horas vasculhando a internet tentando encontrar algum plugin para fazer alguma coisa específica para mim. Porque eu queria automatizar. Então eu falei assim, nossa, existe plugin. Eu vou entrar na internet, vou procurar alguns plugins, mesmo que seja pago, não tem problema, eu pago, eu compro. Se isso vai me trazer uma economia de tempo e de dinheiro, eu compro, eu invisto, é um investimento. Não estou gastando dinheiro, é um investimento. Eu compro. E aí o que eu descobri foi o seguinte, e eu até baixei vários plugins, até comprei vários plugins pagos, mas o que eu descobri é que esses plugins eles são extraordinários, eles são fantásticos para aquilo que eles foram projetados. E nem sempre aquilo que eles foram projetados é o que eu preciso. E aí não tem outra forma. Não tem outra forma. Foi aí que eu decidi aprender a fazer plugin. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que parar com isso. Eu não posso ficar dependendo de alguém na internet desenvolver um plugin que vai casar como uma luva na minha mão. Não dá, não tem como, é inviável isso. Que é a probabilidade de alguém na internet desenvolver um plugin para resolver um problema que é exatamente o seu com os mesmos detalhes? Na verdade, a probabilidade é muito pequena. Então aí você começa a perceber que sim, os plugins eles são fantásticos, eles têm essa característica de fazer você produzir 3 vezes mais. Tem que ser o plugin certo, tem que ser aquele, vamos dizer assim, a ferramenta tem que ser a ferramenta projetada para aquilo. E aí, a minha necessidade é uma, a sua é outra, e de outra pessoa é outra, e assim vai. Então, a melhor forma e mais eficiente de você resolver esse problema é você aprender a fazer os seus próprios plugins. E é por isso que eu estou aqui, com o método TurboCAD, que é o método que vai te ensinar do zero, mesmo que você nunca tenha feito nada de programação, nada. Vai te ensinar do zero como você mesmo desenvolver os seus próprios plugins. Tá certo? Então, é por isso que você precisa aprender a desenvolver seus próprios plugins. Se você que realmente quiser produzir 3 vezes mais no AutoCAD, se você quiser reduzir que seja metade do tempo, imagina se você é um desenhista freelancer aí que você trabalha o dia inteiro, sei lá, das 8 às 5 da tarde. E aí você produz X, né? Você tem um faturamento no final do mês. Cara, se você conseguir dobrar essa produção, basicamente você vai dobrar o seu faturamento. Ou então se você falar, não, eu não quero dobrar meu faturamento, eu já tô satisfeito com o que eu ganho. Você vai poder ganhar a mesma coisa na metade do tempo, e aí você vai poder falar assim, todo dia eu vou pra praia. Sei lá, eu tô falando praia porque eu imagino que é uma coisa que a maioria das pessoas gostam de fazer. Mas sei lá, aquilo que você gosta, aquilo que você mais gosta de fazer, entendeu? Porque assim, eu não sei você, mas a maioria das pessoas, elas trabalham porque elas precisam de dinheiro. Claro que tem as pessoas que trabalham com o que gosta. Eu, por exemplo, eu trabalho com o que eu gosto. Eu adoro fazer projetos. Eu adoro desenvolver plugins para o AutoCAD, isso é o que me satisfaz, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso, tá? Eu também gosto de outras coisas,
né? Eu gosto de tocar violão, eu queria ter tempo para aprender a tocar violão de verdade. Saca? Eu gosto de várias outras coisas. Eu gosto de fazer churrasco com a minha família. E muitas vezes eu já teve churrasco da minha família que eu estava trabalhando, porque eu tinha prazo para entregar o projeto e eu não podia me dar o luxo de parar 2 horinhas ali para ir no churrasco. Isso é uma parada que, se você realmente quer ter essa liberdade, né? Isso é liberdade. Né? Não trata-se apenas de dinheiro, trata-se de liberdade. Se você poder ter a liberdade de falar assim, esse mês eu quero ganhar mais, então eu vou produzir mais, vou ganhar mais. Não, esse mês tá bom aqui a produção, eu não vou mais produzir mais nada esse mês e eu vou ficar 15 dias na praia direto. Beleza, show. Entendeu? Isso é liberdade. Isso te traz liberdade para você fazer aquilo que você mais quer fazer naquele momento, tá certo? Eu acho que liberdade é isso, é você poder fazer aquilo que você quer fazer na hora que você quer fazer. Isso é liberdade, para mim, tá? Para mim. Então, se você gostou dessa ideia aqui do TurboCAD, eu gostaria de te deixar uma dica aqui para você e já ir executando, já ir maquinando aí na sua cabeça a possibilidade de você passar a ter essa liberdade que eu estou falando aqui para você. Por exemplo, já começa a pensar em todas essas tarefas que você faz no seu dia a dia no AutoCAD, aquelas tarefas mais manual mesmo e que demanda muito tempo. Por exemplo, cotar desenho. Não dá para você entregar um desenho para o seu cliente sem cotas, não é verdade? E isso a gente sabe que demanda muito tempo. É uma tarefa manual, que você tem que ficar pegando a cota, colotando daqui e ali e tal, não sei o que, ajeitando as cotas, não sei. Isso é um trabalho que não requer uma grandiosidade, não requer pensar, o seu projeto já está pronto, só falta cotar. E aí você vai lá ficar perdendo tempo para cotar esse desenho. E aí de cara eu já te digo, cara, que tal desenvolver um plugin para fazer isso para você? Eu garanto para você que nesse quesito cota, se você passa 3 horas desenhando, cotando um desenho, que é possível, dependendo do desenho, pode ser que você passe 3 horas ou até mais cotando esse desenho. Se você desenvolver um plugin, esse plugin não vai demorar 10 minutos para fazer essa cotagem para você. O processamento no computador é muito rápido. Então, assim, você vai demorar um tempo projetando e criando esse plugin e depois, cara, o seu problema acabou. Nunca mais na vida você vai cotar aquele tipo de desenho. O computador vai cotar para você. E aí entra aquela questão da qualidade e da padronização que eu te falei, e o ganho de tempo e a liberdade, tá certo? Então, assim, já vai pensando aí em algumas tarefas que você pode automatizar, que você pode delegar para o computador, vamos dizer assim. Em vez de você fazer essa tarefa, você passa para o computador. Vai imaginando assim, pô, caramba, eu acho que dá para mim pegar essa tarefa aqui e criar um plugin para fazer isso. Não importa em como você vai desenvolver o plugin, não fica pensando nisso, porque isso ainda eu vou te mostrar em outros vídeos, tá? Eu vou fazer vários outros vídeos aqui para te mostrar, vamos falar assim, o percurso que você tem que fazer para chegar nesse plugin, tá bom? Para chegar nessa automação. Eu vou postar diversos conteúdos aqui para você poder, que vai te guiar, que vai te mostrar o caminho para você chegar nessa automação que eu estou te falando, beleza? Então fica assim e até a próxima.